te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Teu glorioso nome bendirei, Jesus, Jesus. Soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor,
teu glorioso nome bendirei. Orando juntos. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Salmo 9, 10. Graça e paz, queridos. Vou compartilhar com vocês agora os pedidos de oração e os motivos de gratidão que chegaram até nós nesta quarta-feira. A Sônia e o Cotinites são demais agradecidos pelo cuidado de Deus em suas vidas e pedem pela dona Jurema e o seu esposo Ernesto. Ambos já são de idade e estão enfermos. Também pedem pela filha, neto e genro da vizinha Neuza, que faleceu de leucemia. Que Deus envie o consolo. A Miriam Charcon agradece em primeiro lugar a Deus por todos os cuidados dispensados em nossas vidas e pede oração por ela, pois ela pegou o vírus, mas ela já está se tratando em casa. E também pede pela família da sua filha Lilian, que está na UTI, mas já está melhor. A Dani Brito pede que continuemos orando pelo Adonis. Ela diz que correu tudo bem com o procedimento que ele fez, mas ele ainda está no hospital e seu quadro ainda é grave. E ela também agradece a Deus por todo o seu cuidado. A Ana Carvalho pede oração para a Dora, que é a sogra da Lígia, que ela fez uma cirurgia e está se recuperando. Também pede pela Lígia, que vai fazer uma cirurgia no dedo no dia 12 e está muito preocupada. Mas como ela diz, nós sabemos que Deus está no controle. Amém. A Solange Celeges pede que continuemos orando pela sua mãe, que ainda não se recuperou depois que teve a virose. A Débora Bezerra pede oração pela saúde do seu marido, Israel Libório, que está há 2 meses adoentado. A Márcia Pascoal pede oração para que seu pai consiga comprar um imóvel e também pela saúde dos seus pais e de toda a sua família. A Valéria Ribeiro pede oração pelo Rogério, que é um vizinho e foi reinfectado pela Covid e está muito mal. A Ivani Bordim agradece a Deus pelas bênçãos concedidas até agora e pede que Deus tenha misericórdia de cada um dos acometidos por essa pandemia, por doenças físicas e mentais, falta de emprego, e que tenhamos serenidade para crermos que tudo vai passar. Amém. Hércules e Marlene, eles pedem oração pelo irmão Silas Bianchi e pelos seus filhos e noras e netos pelo falecimento da Rosa Toledo Bianchi, que há anos vinha se tratando de um câncer. E também pelo Alessandro, que é vizinho deles e está cuidando de uma alergia no corpo. Também pede pela sua saúde e recuperação e também da Marlene. Também pede pelo Felipe, que é filho do irmão Joel do Conjunto ABC, que ontem no Guarujá passou mal e foi internado na UTI do Hospital Dom Domênico para verificar as causas. E ele também continua pedindo pela irmã Esther, que teve o AVC, ela já saiu do hospital, mas ainda com problemas no andar e falar e vai fazer fisioterapia. A Ana Paula Lugarese diz que se fosse mencionar tudo pelo que ela é grata a Deus, não caberia aqui. Mas, resumindo, ela agradece por estar empregada, pela sua saúde, por não ter surtado com os longos meses em que ficou em home office e também por Deus cuidar dela sentimentalmente. Muito obrigada, Pai. Amém. A Eliana Fichenes pede oração pela saúde de todas as suas famílias e por todas as famílias da IBVA. E também agradece porque Deus é muito bom para nós. Amém. A Elisa Artuso pede oração pelo trabalho do seu genro Luiz, que o Senhor Jesus abençoe e que a vacina para a cura da Covid faça o efeito esperado nos livrando desse terror. Amém, Elisa.
Essa é a nossa oração. A Josiane Alves agradece a Deus pela vida da Manu e do João. A Manu ainda está com a pressão um pouco alta, mas já está sendo medicada, e ele já voltou a trabalhar e agradece pelas orações. Ela pede que continuemos orando pela vida do Pedro e do Pedrinho e por ela também. E agradece a Deus pela chegada da vacina. E vamos continuar orando pelas famílias enlutadas. E que Deus abençoe a nossa igreja. Amém. A Terezinha Frazão Coelho agradece a Deus por sua bondade e pede oração pela nora dela, Ieda, que estará sendo submetida a uma cesariana no sábado. Que Deus abençoe a mãe e o bebê. Amém, Terezinha. E ela também pede pela filha que está na reta final do doutorado. Que Deus continue abençoando a vida dela. E também pede pelo seu neto Felipe, que está meio rebelde. A Joelma Castro Gioia e a Maria Antônia agradecem a Deus por até aqui Ele ter nos guardado e nos sustentado a cada dia. Deus é bom o tempo todo. Amém. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Sempre
Vamos orar, irmãos? Pai querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Muito obrigada pela alegria que podemos sentir em nosso coração, por tantos motivos de gratidão, por sabermos, ó Deus, que em meio às lutas o Senhor continua nos abençoando, o Senhor continua nos guardando. Muito obrigado, ó Pai, porque, como diz o Salmo que nós lemos, o Senhor não abandona os que procuram a Tua ajuda. E estamos aqui, ó Deus, nessa noite fazendo isso, ó Pai, colocando aos Teus pés todos esses motivos, ó Deus, de oração. Quer, ó Deus, seja por doença, por luto, por emprego, que o Senhor, ó Pai, possa vir de encontro, ó Pai, com cada pessoa que foi mencionada aqui. Tu sabes, ó Deus, o que cada um precisa. Só o Senhor, ó Pai, pode entrar, ó Deus, no coração de cada um e que possamos, ó Deus, em breve termos, ó Deus, notícias de gratidão por mais orações que o Senhor respondeu, como tem sido até aqui, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe. Muito obrigado, ó Pai, como algumas pessoas mencionaram hoje, pela chegada da vacina. Sabemos que esse é um grande passo, que o Senhor esteja à frente, ó Pai, dando sabedoria aos nossos governantes, para que toda essa distribuição, ó Pai, e a imunização ocorra o mais breve possível, para que também, ó Deus, possamos voltar à nossa vida, voltar à comunhão com os nossos irmãos, ó Pai. Esteja conosco. É isso que eu te peço e te agradeço no nome do seu Filho Jesus. Amém. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Graça e paz, queridos, que bom que vocês vieram participar do nosso culto online. Antes da palavra, 2 recados. O primeiro, o Rogério Bispo me perguntou qual é a lógica da leitura da segunda jornada de leitura da Bíblia. Bom, são vários caminhos. Às vezes, a leitura é baseada em um tema, o título daquela semana, e os textos são ligados àquele tema, como aconteceu na primeira semana, ou, por exemplo, na semana de Páscoa, a leitura relacionada com a Páscoa, e outras
festividades, outros eventos. Outro tipo de lógica nesta leitura é você ler um livro todo, como esta semana que nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Em uma semana você vai ler um livro todo da Bíblia. Então esta é a nossa lógica para a leitura. E apenas um comentário. Muitas pessoas me perguntam o que é o pecado imperdoável. Se você fez a leitura da segunda-feira com atenção, você já sabe a resposta. Então lembre-se que Deus não nos faz adivinhar a palavra dele. Ele nos faz lembrar através do Espírito Santo. Se você não ler a Bíblia, você não terá como adivinhar. Você vai ter que lembrar. E para lembrar você tem que ler. Então, participe da sua segunda jornada de leitura da Bíblia. Ok? Um outro recado que eu quero dar para os irmãos é sobre o pedido que fiz no domingo passado. Eu pedi que você emitisse o seu parecer, a sua opinião sobre o retorno dos cultos presenciais. Até agora, poucas pessoas responderam. E é importante que você se manifeste. O recado é para você. Você mesmo está aí sentado no sofá, é para você. Para sua esposa também. Manda um zap, dá a sua opinião. Você participaria de cultos presenciais se a igreja abrisse agora? Você concorda com o fato de a igreja abrir para cultos presenciais? Eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria de ouvir a igreja e juntos em oração vamos tomar as decisões corretas. Nós estamos orando, por enquanto estamos fechados e eu tenho percebido o incrível número de pessoas que estão contaminadas, só da nossa igreja. Eu me lembro do Hércules, da Marlene, eu me lembro da Miriam, fora aqueles que já tiveram. Então a gente tem que ficar de olho aberto, temos que agir com responsabilidade, ok? Então fico esperando, manda lá no zap a sua opinião, tá bom? No domingo passado a gente começou a mensagem sobre 4 mentiras sobre Deus. 4 mentiras que as pessoas contam a respeito de Deus. E nós apresentamos as 2 primeiras mentiras, que são: Deus é injusto, e a segunda, Deus não merece confiança. Eu não vou repetir o que já falei, é só você ir lá no YouTube ou no Facebook e ouvir aquela mensagem se você não esteve conosco no domingo passado. Bom, hoje nós apresentaremos outras 2 mentiras. A terceira mentira é que Deus não se importa comigo. Deus não se preocupa comigo. E a 4ª mentira é que é impossível agradar a Deus. Vamos então à terceira mentira. Deus não se importa comigo. Já não aconteceu com você de falar assim: não, acho que Deus se esqueceu de mim. Acho que Deus não olha para mim. Acho que Ele nem sabe que eu existo. E esse é um sentimento que muitos personagens famosos da Bíblia já tiveram. Muitos personagens da Bíblia já pensaram assim. Porque nós somos fracos, nós somos imperfeitos. E é por isso que quando certas circunstâncias nos atingem, nós perdemos a paz, nós perdemos a fé, nós paramos de crer que Deus cuida da gente. Olha só o que Jesus disse em João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo,
vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Notem que Jesus nunca nos iludiu, nunca fez uma propaganda enganosa. Ele disse: olha, descansem em mim, se unam comigo, mas saibam de uma coisa, vocês vão sofrer. Outras versões que a gente decorou diz: no mundo tereis aflições. Então não pense que quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele diz: seus problemas acabaram. Não. Às vezes, por sermos filhos de Deus e por estarmos num mundo dominado pelo pecado, sofremos ainda mais. O apóstolo Paulo nos orienta a não nos preocuparmos com nada, mas em todas as orações nós devemos pedir a Deus o que precisamos, e sempre com o coração agradecido. Em certos momentos, por mais que tentemos manter firme a nossa fé, os nossos olhos passam a observar as circunstâncias. Lembra daquele hino que a gente canta? Não olhe as circunstâncias, mas como é difícil não nos afligirmos em função daquilo que acontece conosco. E aí a gente começa a olhar pela perspectiva humana. As coisas não vão melhorar. Dificilmente a minha história vai mudar outra vez. Deus não se importa com os meus sonhos, com os meus planos, com os meus ideais. Ele se esqueceu de mim. E aí a nossa fé adoece. A nossa fé murcha. Porque paramos de acreditar que Deus se interessa por nós. Os discípulos de Jesus, lembra daquela história? Os discípulos de Jesus no mar, houve uma grande tempestade, e eles lá no barquinho, e Jesus dormindo. E lembram da maneira como os discípulos agiram? Eles acordaram a Jesus e disseram: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Como é que pode? Nós aqui prestes a naufragarmos e o Senhor dormindo. O Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se preocupa conosco? Uma das palavras mais tristes da Bíblia foi dita pela mulher de Jó, quando Jó estava no fundo do poço. Jó havia perdido seus bens, havia perdido muita gente, inclusive seus filhos, e Jó havia perdido a sua saúde. Este é literalmente o fundo do poço. E o que é que a mulher de Jó disse para ele? Olha só o que a palavra de Deus diz. Então sua mulher lhe disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. A mulher de Jó perdera a confiança em Deus. Para a mulher de Jó, Deus não se importava com eles. Para a mulher de Jó, a única coisa que deveria ser feita era amaldiçoar a Deus. Deus, olha o que o Senhor fez com a gente, olha o que o Senhor permitiu que acontecesse com a gente. Então essa é uma mentira, nós já passamos por isso, eu já passei por isso. Eu já disse para Deus: Deus, puxa, eu orei tanto por isso e o Senhor
permitiu que isso acontecesse? Nunca aconteceu isso com você? É uma mentira que está lá no nosso subconsciente muitas vezes. Mas a verdade, a grande e maravilhosa verdade, é que Deus cuida de nós. Ele cuida. E Ele está sempre por perto de nós. Está escrito em Mateus 10, 29. Não se vendem 2 passarinhos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão, sem que isso seja a vontade do Pai. Olha que coisa impressionante. Deus se preocupa com os passarinhos. Esta é uma expressão assim que visa destacar como Deus se preocupa com a sua criação. Até aquele pardal que fica ali no fio do poste, que para nós é um indigente, eles não caem sem que Deus saiba. E veja o que diz Mateus 10, 31 e 32. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então não tenham medo. Vocês valem mais que muitos pardais. Você compreende a importância desse texto? Eu não sei quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Nem faço ideia. Algumas pessoas da nossa comunidade eu sei quantos cabelos têm. 0. E não sei se é importante saber quantos cabelos eu tenho na cabeça. Acho que para ninguém isso é importante. Principalmente aqueles que não têm dificuldades com calvície. Mas o texto aqui está querendo mostrar que até aquilo que para nós é indiferente, é insignificante, Deus sabe. Ele me conhece na minha intimidade. Ele sabe de coisas a meu respeito que nem eu mesmo sei. Você vale muito para Deus. Olha só Mateus 6, 31 a 33, um texto tão conhecido. Portanto, não fiquem preocupados dizendo onde é que eu vou arranjar comida, bebida, roupas, quando é que eu vou ser vacinado. Os pagãos estão sempre preocupados com estas coisas. Preocupação é coisa de pagão. É coisa de pessoa incrédula. Preocupação é coisa de ateu. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Você precisa de comida, de bebida, você precisa de roupas, você precisa de vacina. Portanto, ponham em primeiro lugar em suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E todas essas coisas serão acrescentadas. Ele lhes dará todas as outras coisas. Então, na vida do cristão, há 2 lados. Deus e todas as outras coisas. Todas. Então, coloque nesse todas aqui. Sua família, filhos, marido, esposa, seu emprego, sua vida financeira, sua moradia, sua comida, a vacina, o hospital. 2 coisas, 2 lados. E aí a Bíblia diz assim: vá para Deus, e atrás de você virão todas as coisas. A única coisa que Deus pede é: peça a minha ajuda. Peça, e eu ajudarei você. Então esta é a terceira mentira. Mentira contestada, mentira
que é desmentida claramente na palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus com o mínimo de atenção, e se você prestar atenção nas circunstâncias da sua vida, você vai perceber que isto está acontecendo hoje, Deus cuidando de você. E a quarta e última mentira diz que é impossível agradar a Deus. Você gosta de andar com pessoas que são assim muito exigentes, muito certinhas, questão de roupa, questão de palavras, né? E pessoas que estão sempre desapontadas com você, pessoas que não te valorizam, pessoas que estão sempre decepcionadas com você. Você gosta de andar com pessoa assim? Eu gosto de gente com as quais eu possa falar livremente, possa brincar, possa me vestir do jeito que eu quiser. Eu não gosto muito de aparecer de pijama. Eu não me sinto à vontade de pijama. Mas lá em casa, com a minha família, eu uso pijama. Me sinto à vontade. Existem pessoas com as quais eu me relaciono que eu falo o que me vem na cabeça. Não fico, isso eu não posso falar, eu sou pastor não pode falar isso. Não, há pessoas com quem eu me sinto à vontade, mas há pessoas com as quais eu não tenho liberdade e me sinto muitas vezes incomodado. E o problema é que muitas vezes nós nos sentimos assim com Deus, porque na escala de 1 a 100, Deus vai lá para cima, Deus está acima de 100, Deus não peca, Deus é perfeito, Deus não erra, Deus não é ignorante. Então, e nessa escala de 1 a 100, muitas vezes eu estou lá no 10, no 15, eu nunca chego a 100, e aí eu começo a pensar, puxa, eu estou sempre desapontando a Deus, eu estou sempre desagradando a Deus, Deus sempre está olhando para mim dizendo assim, é isso que a gente pensa erroneamente. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus não é um ser insaciável de louvor. Tem gente que pensa que adoração, que louvor, é uma exigência de Deus, porque Deus gosta de estar assim no centro do palco e sendo elogiado. Não, Deus não é insaciável de louvor. Eu o louvo por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é, mas não porque Ele seja um exibicionista. Deus não fica se exibindo e fica exigindo o meu louvor. Será que Deus nunca se agrada de mim? Será que não há nada que eu possa fazer para agradá-lo? De jeito nenhum. A Bíblia diz que Deus é um Pai gracioso, é um Pai cheio de graça. Esta é a verdade. Deus é um Pai cheio de graça. Isto significa que Ele age com base na sua graça, no seu favor, na sua bondade. Olha, Ele dá a você não o que você merece. Deus dá a você aquilo que você precisa. Não há nada que você mereça, mas Deus, por sua graça, dá o que você precisa. Se todos nós, se eu recebesse o que eu merecemos, o que eu mereço, eu não estaria aqui. Um raio já teria caído na minha cabeça. Aliás, eu nem teria nascido. Mas Ele me dá o que eu preciso, porque Ele é um Pai cheio de graça. Na teologia, há um termo que é graça comum. Deus manifesta a sua graça. Tem a graça salvadora, mas tem uma graça comum, que é uma graça para todo mundo.
Nesse exato momento que eu estou pregando, está chovendo. E está chovendo na casa do ateu, na casa do diácono, na casa daquela pessoa que está orando. Está chovendo para o ladrão, está lá chovendo para o corrupto, está chovendo para todo mundo. Então há coisas em Deus, a sua graça comum, que é para todo mundo. Para todo mundo. Não é aquela questão merece ou não merece. O que você precisa para ser aceito diante de Deus? A resposta é curta e grossa. Você não precisa de nada para ser aceito diante de Deus. Não há nada que você possa fazer para ser aceito por Deus. Você simplesmente aceita o que Deus tem feito por você. Você simplesmente estende as suas mãos e recebe aquilo que Deus lhe oferece. Isto é chamado de graça. Eu não mereço, mas recebo aquilo que Deus tem feito por mim. O que você tem que fazer para ser aceito por Deus? Nada. Você simplesmente aceita a dádiva dele, recebida através de Jesus Cristo. Porque a aceitação não é baseada no seu desempenho, é baseada no caráter de Deus, pois Deus é um ser gracioso. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, nós vemos assim: antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para pertencermos a Ele, sendo unidos com Cristo, a fim de sermos somente dele e estarmos sem culpa diante dele. Note que nós já fomos escolhidos, Deus já se preocupava conosco antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Olha só o cuidado que Deus tem para conosco. Antes de fazer os céus, a terra, os mares, os animais, Deus pensou em mim, Deus pensou em você. Deixe-me dizer-lhe algo que vai deixá-lo chocado. Prepare-se. Deus nunca fica desapontado com você. Você nunca decepciona a Deus. Você nunca frustra a Deus. Como é que isso é possível? Às vezes eu acho que eu me desaponto comigo mesmo. Eu fico frustrado comigo mesmo. Como é que eu nunca posso desapontar a Deus? Por uma questão muito simples. Desapontamento significa que alguma coisa que você esperava não aconteceu. Você fez um plano, esperava aquilo e não aconteceu. E você fica desapontado. Só que Deus já sabe de todas as coisas tolas que você vai fazer na vida. Ele sabe todos os pecados que você vai cometer. Portanto, não é como se Ele estivesse esperando algo melhor de você. Sabe, Deus nos deu liberdade de escolha. Deus nos deu livre arbítrio. Ele já sabe das opções estúpidas que nós faremos na vida. Portanto, quando isso acontece, Ele não fica desapontado, porque Ele já sabia. Mas Ele é um Deus gracioso, um Deus perdoador. Eu conheço pessoas, talvez você conheça também, que você não pode levar muito a sério. Elas estão cheias de planos, cheias de opiniões, está sempre se oferecendo para tantas coisas.
Mas você ouve aquilo e sabe, eu sei que ele não vai fazer, e realmente não faz. A gente quer assim. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, Ele conhece todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Pense num pai em relação ao seu filho, um filho pequeno. Um pai não fica frustrado porque o filho não consegue andar, não consegue falar, porque não consegue se alimentar sozinho, porque ele suja as fraldas. O pai não fica frustrado com isso. Imagine eu com um filho de 1 ano de idade e cobrando dele o fato dele não tomar banho sozinho. Às vezes a gente pensa que Deus é assim. Deus é perfeito. É perfeito. Não há nada que Ele não possa, que Ele não saiba. E eu sou tão imperfeito, tão limitado em coisas humanas. Há tanto que eu não sei. Como é que eu vou achar que eu não vou desagradar a Deus? Eu estou sempre longe, eu nunca vou agradá-lo, eu nunca vou chegar a 100. E olha que Deus está infinitamente acima do 100. Mas eu confio na graça de Deus, como um pai que olha para o seu filho e ri das besteiras que ele faz. Então, como é que eu posso agradar a Deus? Simplesmente confiando, experimentando o seu amor. Deus não é um Deus que nunca se agrada de nada. Ele é um Deus gracioso. Como é que eu agrado a Deus? Olha o que diz Romanos 3:22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Ele faz isso a todos os que creem, pois não há nenhuma diferença entre as pessoas. É pela fé, é me rendendo a Deus, é confiando na graça do Senhor. Eu gosto muito daquele texto que diz que Deus conhece a nossa estrutura e se lembra que nós somos pó. Então, quando eu fracasso, Deus olha para mim, vê o sangue de Jesus Cristo no meu coração. Deus sabe que eu sou humano e Deus simplesmente me perdoa. E quando aquela criancinha começa a andar, que não é nada demais, não é? Todos nós andamos, mas quando o pai vê, eu me lembro da primeira vez que o Rafael andou, ele estava numa sala e foi de um lado para o outro, que satisfação, meu filho começou a andar. É assim que Deus faz com a gente. Ele não cobra da gente 100, Ele só espera da gente uma vida em comunhão com Ele. E pela graça e pela ação do Espírito Santo na minha vida, eu vou crescendo e vou me desenvolvendo. Então, Deus é uma pessoa que provou o seu amor por nós. Deus nos ama. E eu quero terminar esta palavra com Romanos 5:8. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Veja só. Cristo morreu por nós, não quando éramos bons, não quando estávamos melhorando, mas quando ainda éramos pecadores. Não se deixe levar pelas mentiras acerca de Deus. Deus não é injusto, Deus merece a nossa confiança, Deus se importa comigo e eu posso agradá-lo pela fé.
Que Deus te abençoe, que estas verdades sobre Deus possam aprofundar o seu relacionamento com Ele. Tenha um bom restante de semana e até o nosso próximo encontro. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Ele não desiste.
Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, e te guarde.